Vamos falar de livre-arbítrio e justiça divina. O francês René Descartes, autor do ilustre discurso sobre o método, em sua frase síntese, resume em 3 palavras a sua teoria racionalista. Penso, logo, existo. Para ele, o verdadeiro conhecimento só se pode alcançar através da razão, e a razão fornece elementos para o espírito desenvolver o seu livre-arbítrio. Na Revista Internacional de Espiritismo, desse mês de abril de 2019, a articulista Valquíria Lúcia de Araújo Cavalcante analisa que o ser humano se adequa em muitas situações à realidade dos fatos e assim à realidade da justiça ao sabor da necessidade momentânea. Começando a desenvolver o nosso pensamento sobre a justiça, verificamos que a regra de conduta passa pela perfeita compreensão dos direitos de cada um e da coletividade como um todo. Mesmo que não firamos o direito individual, quando estamos em coletividade, a nossa razão indica que o todo representa mais que as partes somadas individualmente. A escolha é sempre individual e se enveredarmos para o mal, teremos obrigatoriamente de fazer o caminho de retorno. O amor, a elevação e o bem constituem o caminho reto para a elevação da criação, ficando a escolha sobre o que deveremos fazer a cada um segundo os limites determinados pela consciência. O Livro dos Espíritos nos ensina que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Como entender esta relação livre-arbítrio e justiça divina, doutora Elaine Farina? O mais interessante de tudo isso, Cláudio, que nos traz o Livro dos Espíritos, é saber que essas leis divinas e leis naturais, elas estão dentro de nós. Nós sentimos isso, né? Faz parte da gente. Claro que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, né, desenvolvendo a nossa moral, a nossa inteligência, a gente vai compreendendo melhor esse processo e vai aplicando melhor as leis divinas e naturais e o nosso livre-arbítrio. Eu falo sempre isso nas minhas palestras ou mesmo nos meus grupos de estudos. O quanto é importante para nós, e principalmente para os espíritas, compreender essas leis divinas e naturais, porque elas são facilitadoras da nossa existência e nos ajudam nesse processo do nosso crescimento moral, do nosso crescimento intelectual, né, Edson? Então, quando a gente compreende que está tudo ali, está tudo dentro de nós, né? Faz parte da nossa existência, né? Nós somos parte dessa criação de Deus e essas leis, elas são inatas a todos os homens, né? Não tem como nós fugirmos dessas leis divinas, né? Por mais que alguns naturais. Não tenham essa consciência. É pela questão realmente do desenvolvimento da inteligência, né? E do desenvolvimento moral, mesmo sem consciência. E quando a gente fala aí da lei do amor, que esse final do texto que você leu, fala da lei do amor, da justiça e da caridade, né? Então, o meu direito, né, aquele jargão popular, meu direito vai até onde começa o direito do próximo. O que é a lei do amor, o que é a lei da adoração? Acho que a gente vai passar por todas essas leis hoje. Vamos dar uma pincelada, né, Edson, sobre essas questões. Aí o Cláudio caprichou hoje aqui nas perguntas, né, Cláudio? Foi o pessoal da pauta, né, que escolheu, reunião de pauta da equipe, escolheu o tema. Muito apropriada. E a gente faz as perguntas. E aí, Edson, essa relação é livre-arbítrio e justiça divina? Tem tudo a ver. Eu estava pensando nessa questão do Descartes, né? Eu acho interessante que eu penso, logo existo. Ele tem tudo a ver com a questão 122 lá do Livro dos Espíritos. Nessa questão 122, o Kardec vem formulando desde a 120, né? Ele vem perguntando essa questão do bem e do mal, da escolha entre o bem e o mal, o que é que leva o espírito a fazer isso. E lá na 122, os espíritos respondem que, antes eles respondem que tem um livre-arbítrio, né, para fazer as escolhas. Daí depois ele pergunta, mas como é que adquire o livre-arbítrio? Ele falou assim, olha, o livre-arbítrio vem a partir do momento que o ser toma consciência de si mesmo. É um processo em que ele começa a ter consciência de quem ele é. E é o penso, logo existo aí do Descartes, entendeu? Porque até então, você num processo de evolução, você não tinha essa consciência ainda.
Você passa a adquirir consciência, você começa a refletir, a pensar, a tomar decisões, acertos e erros, e você vai indo num processo de desenvolvimento. E você vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, na verdade. Tá? E isso tem a ver também com a questão de você associar o livre-arbítrio, né, à lei de sociedade, que é o que a Elaine estava falando das leis, né? A lei de sociedade indica que você tem que conviver com semelhantes. E na convivência com semelhantes, você tem que buscar a melhor forma de convivência, né? Você fazendo as suas escolhas, você vai fazendo vamos assim dizer, vai criando as situações onde você consiga conviver bem em sociedade. Quer dizer, então eu, por exemplo, posso fazer minhas escolhas, mas as minhas escolhas, elas têm que me privilegiar, mas ela não pode prejudicar você. Quando eu faço isso, quer dizer, eu saio beneficiado e você prejudicado, a minha consciência vai me cobrar depois. Tá certo? Edson, se você me permitir uma interrupção, o que eu acho mais interessante nesse processo todo, que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo melhor isso. E o Livro dos Espíritos já coloca dessa forma, né? À medida que você desenvolve a sua inteligência e à medida que você cresce moralmente, você vai fazendo mais uso, ou vamos dizer, vou usar um termo, não sei se é o mais correto, mas você vai se apoderando mais da questão do livre-arbítrio, porque no primeiro momento, quando se fala de livre-arbítrio, parece que é uma coisa solta, cada um pode fazer o que quer. Sim. Não, mas se você tem o livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quero. Não, à medida que você... Não, então é aquela questão que a lei divina está dentro de nós. Né? É muito bacana a inteligência do nosso Criador, né? O equilíbrio do universo, né? Aliás, numa das questões, o Kardec pergunta, mas como é que pode dar livre-arbítrio para você? Ele falou, por que você está questionando Deus? É mais ou menos assim. Como é que você está questionando Deus? Poxa, ele está te dando a capacidade de tomar decisões... Né? E existem as leis que você vai ter que se adequar a elas. E aquela oportunidade simples, né? De responder pelas suas escolhas. É isso, né? Que é assim que você cresce. Senão, até então, você não tendo o livre-arbítrio, você não tendo essa capacidade de escolha, você é uma pessoa que é dirigida. Tá certo? As pessoas te comandam. Que, aliás, nós vamos nos aprofundar mais essa questão aí. Hoje tem muita gente que não tem seu livre-arbítrio, tá? Acha que tem, mas na verdade estão sendo induzidas, né? Uma ilusão. Mas é uma outra, nós vamos abordar isso mais para frente, né? E aí, Fernando, como é que você analisa essa questão do livre-arbítrio e justiça divina? É um tema bastante polêmico e interessante, né? Porque muitas vezes o que a gente tenta transmitir de informação nem sempre chega ao interlocutor da forma mais adequada. A interpretação do interlocutor nem sempre é aquilo que a gente está querendo transmitir. Mas a minha opinião vai de encontro aos nossos especialistas aqui, né? Estudiosos na questão do espiritismo. E eu acredito, eu resumiria isso em uma frase. A liberdade é acompanhada da responsabilidade. Boa. Perfeito. Agora, dentro dessa questão, muita gente se questiona, principalmente quando é rebelde, né? Tem muito de rebeldia. Necessariamente, para sermos felizes, vivermos em harmonia, tem que seguir a lei divina? Isso é uma obrigação? Eu não diria que é uma obrigação, mas é uma situação em que, até diante dessa questão que eu estava falando, né, você questionar a Deus. Não, ele promulgou as leis e cabe a você entendê-las, né, e se adequar a essas leis. Então a felicidade vem justamente no fato de você ter consciência dessas leis e se adequar a elas. Vamos dar um exemplo aqui. Existe a lei de liberdade, então eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer as minhas escolhas. Mas tem a lei de sociedade. Né? Então tem a lei de justiça, amor e caridade. Então, olha, eu tenho liberdade, só que eu não posso fazer tudo. Eu não posso prejudicar o outro. Eu não posso, né? Fazendo uso da minha capacidade, por exemplo, se eu tenho uma condição intelectiva maior que a dos outros, né? Subjugar as pessoas, fazer mau uso das pessoas, magoar pessoas com as minhas atitudes e por aí afora. Como é que a gente descobre isso? Muitas das vezes passando por situações
às vezes até extremas de aprendizado, né? Porque quando você magoou alguém, o que vai acontecer? A pessoa pode te perdoar, por exemplo, mas ela pode não te perdoar. Então ela vai ficar remetindo uma energia contra você. Você vai ser responsável por aquilo que você executou, tá certo? A sua ação provocou uma reação lá contrária. E isso no campo espiritual é muito sério, porque você vai arcar com as consequências daquilo que você fez. Sim. Então o livre-arbítrio, né? Como colocou bem o capitão, aliás, eu esperava um capitão fardado hoje. Brincadeira, tá, Fernando? Da próxima vez. Bem fardado, que é para dar um impacto maior. É para não assustar tanto as pessoas, terem uma maior aceitação das nossas posições. Né? Legal. Mas, como ele bem colocou, eu tenho liberdade, mas eu tenho a responsabilidade para o que eu vou fazer. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a condição de escolher, eu tenho que arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Uhum. Nesse contexto, Cláudio, é que não há uma obrigatoriedade de seguir as leis, mas é interessante que você as conheças e que você consiga viver em equilíbrio entre elas. Se não seguir, não consegue viver em equilíbrio. Não, porque se você não tiver o equilíbrio, você não tem felicidade. Mas você ignorar as leis, né? E assim como nas leis dos homens também, não quer dizer que você não está sob a sua ação, né? Então, ainda que a gente desconheça, essas leis, elas nos regem. Não importa se eu conheço ou não, né? A lei de amor, de justiça e de caridade. É que o Edson falou, às vezes a pessoa acha, não, lei nenhuma me prende, não sei o quê, mas isso é uma ilusão. É uma ilusão, né? É uma questão assim, veja, existem as leis divinas e existem as leis dos homens. As leis dos homens, ao longo depois o capitão pode até falar melhor sobre isso, né? Ao longo do tempo, elas vêm se modificando de acordo com a cultura, com o entendimento, com o avanço da própria sociedade. Você vê que nós temos leis civis hoje aqui no Brasil, que aplicadas em um outro país aí do Oriente, por exemplo, né? Não se coadunaria. Por quê? Porque lá eles precisam de outro tipo de lei, tá certo? Em função da evolução deles lá, né? Dos espíritos que lá estão. E as leis divinas, elas são únicas. O que vem acontecendo com a lei civil, na verdade? Elas vão, a partir do momento que a gente vai adquirindo essa consciência, né, do uso das nossas escolhas, das nossas ações, a gente vai aprendendo as coisas, né? As leis elas vão se aproximando cada vez mais das leis divinas. Então, se hoje, por exemplo, uma pessoa consegue se furtar à lei civil, vamos pegar os casos mais recentes que estão acontecendo aí, né? Corrupção, então as pessoas compraram lá, né? Elas conseguem se safar da lei civil. Elas não vão responder civilmente pelo que fizeram. Não vai conseguir fugir da lei da consciência, né? Não vai conseguir fugir da lei divina, né? Porque está nele, né? Porque vai ter que responder sobre isso. A consciência dele vai cobrar. Tá certo? Até essa questão que a gente estava falando, eu fiz uma coisa hoje em meu benefício. Tá? Eu só pensei em mim, mas eu prejudiquei milhares de pessoas. Imagina essas milhares de pessoas, né? O estado, a energia que elas geraram, né? Poxa, isso é um negócio muito sério. Tá certo? O problema é que a gente não se vê como espíritos, né? Aí que tá. Esse que é o X da questão. A maioria das pessoas que agem no mundo dessa forma tempestiva, dessa forma só pensando em si, por exemplo, são pessoas que não conseguem acreditar na continuidade, né? Que elas vão ter que responder pelas suas ações aqui, tá certo? O dia que o ser humano tivesse essa consciência, né? Exato. As coisas seriam diferentes. Sim. E exatamente isso que você colocou, Edson. Por isso que é tão importante a gente conhecer essas leis. Ela vai facilitar o nosso processo aí, a nossa existência. É tão importante a gente conhecer essas leis, porque a gente sabe que, como elas são inerentes a todos, e todos nós estamos sujeitos à ação dessa lei, não importa as minhas ações, né, que a gente fala, a evolução, o crescimento é um rolo compressor que vai levando todo mundo, não importa, você pode ser um obstáculo, uma pedrinha, né, na questão da evolução. Acho que tem algumas questões que falam sobre isso, mas a lei vai se cumprir, ela é imutável, né? As leis divinas, as leis naturais são imutáveis. Então, o progresso do planeta, a evolução dos espíritos, né? E aí a gente tem lá a lei da reprodução,
Até no caso da lei da reprodução, não é interessante? Às vezes o casal evita filhos, a mulher toma a pílula, alguma coisa acontece, não sei como eu engravidei. Não acontece? Já ouviram histórias assim na família? Não acontece histórias assim? Várias famílias. Nós queríamos só 3, de repente veio gêmeos, né? Agora temos 4. Então, são situações que a gente acha que tem um controle, o homem acha que detém esse conhecimento, mas na verdade não.